Olá pessoal, tudo bem por aí? Vamos chegando com muitas informações nessa segunda-feira e, claro, os resultados importantes dos jogos do fim de semana. E nos comentários ele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Estamos parecidos hoje com a cor, hein? É. Um beijinho, rosinho, rosé. Mais ou menos. Vocês estão uma camaleoa hoje, nas mesmas cores. Já dizia os demônios da garoa, né? Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui, ué. E você disse que ontem não acompanhou nada de futebol brasileiro. Nada. Então nem vou falar pro seu resultado do Flamengo, Por você favor. não deixa pra lá, tá? Depois você fica sabendo que perdeu 3-0, mas eu não vou falar nada, tá bom? Abraço, gente. Só porque o Palmeiras ganhou, né, seu sem vergonha. Abraço, gente. Boa semana, hein? Vamos continuar falando de futebol, vamos falar de basquete, mas vamos começar pelo vôlei. Segunda rodada do Paulista, o São José não conseguiu o mesmo feito de que conseguiu em sua estreia. Em seu reencontro com a torcida no ginásio do SESI, a equipe joseense recebeu o Corinthians e perdeu por 3-1. Veja aí como foi a partida. Noite de estreia, casa cheia e com várias estrelas em quadra. E para a alegria da torcida, o São José começou com tudo, fez logo 5 pontos em cima do Corinthians. Mas como tinha experiência de Sidão do lado adversário, aí a coisa ficou um pouco mais difícil. Primeiro set, o São José perdeu a vantagem inicial, deixou o Corinthians empatar e por várias vezes. A disputa foi até 32 pontos, um verdadeiro rally com pontos disputados. Teve até defesa de peito, mas o adversário levou a melhor, 30-32 para o Corinthians. Segundo set, de novo partida disputada. O São José ficou atrás do Corinthians, que conseguiu fazer pontos na sequência. Mesmo com o Caio forçando o saque, o time da casa perdeu de novo, agora por 20-25, 2-0 para o Corinthians. O cenário de disputa se repetiu, mas o time da casa tinha força, tinha o Caio no ataque e ele de novo na sequência. E ainda o São José dando um show na defesa. Acabou fechando o set por 27-25, 2-1 para o Corinthians. Quarto set, o Corinthians abriu mais uma vez 6 pontos de vantagem, mas o São José não deixou abater. Lewandowski foi para cima, teve até ace. Mas a equipe não conseguiu. O Corinthians foi superior, fez 25-20. Final, 3-1 para o adversário. Em geral, foi um jogo bom, mas a derrota me custa um pouco. Temos que melhorar sim. Acho que os jogadores já perceberam que a gente pode subir um degrau a mais e fazer jogos mais duros contra essas equipes. O que pecou muito foi no primeiro set, onde a gente deixou a vitória escapar. Se a gente ganha aquele set ali, eu acho que mudaria tudo. Mudaria o resultado final, eu acho. Agora o São José acumula uma vitória e uma derrota, que foi justamente contra o atual vice-campeão paulista, que é o Corinthians. Mas ainda tem muita emoção para rolar nesse Campeonato Paulista. Com certeza, esse é nosso primeiro jogo em casa e eu creio que a gente vai melhorar, a tendência é essa e vamos estudar os nossos erros para fazer melhor no próximo. Foi 3-1 aí pro São José e o técnico William ficou até rouco, Antônio Carlos, tanto que gritou em quadra ali. 3-1 pro Corinthians, né? O interessante é o seguinte, um lado positivo, André, essa presença do público, Sim. né? Ginásio lotado, bacana. Quando você tem um time que disputa um grande campeonato, é claro que o Corinthians é atração, né? No voleibol também. Sim. É um time que começou ano passado, mas que está querendo ter uma sequência boa aí. Você já tem essa atração. Mas o torcedor que gosta do vôlei, seja em São José, seja em Taubaté, seja em outra cidade, ele vai prestigiar o time. Então, quer dizer, uma derrota normal, 3-1, não tem o que ficar chorando. E como foi bem dito pela nossa reportagem, né, de que nós vamos ter ainda muitas emoções. Sim. O campeonato vai oferecer isso. Andressa, e aquilo que a gente comentou do basquete, do São José está num bloco intermediário do basquete com o time, no vôlei também está assim. O vôlei tem o Taubaté, tem o SESI, tem o Campinas, tem o Ribeirão, que estão ali, talvez um pouco mais acima, num alguns degrauzinho, degraus né? mais acima. E aí, numa parte intermediária, você tem o Santo André, o Atibaia, o São José voltou agora, então ele vai ter que remar muito. O Itapetininga, o São José conquistou uma belíssima vitória. O Itapetininga é um time que eu coloco no bloco intermediário do campeonato. O São José ganhou lá e perdeu do Corinthians, um jogo que eu achei até, falava com você na sexta-feira, que ele estava bem vivo para ganhar. Mas o Corinthians é um time muito rodado, muito experiente, então é uma derrota que não tem que abater, e o time do São José está se formando, está se arrumando, vai ter muito trabalho pela frente aí. Agora tem que ter sempre esse apoio da torcida, que é legal, ajuda bastante. Próximo jogo do São José, quarta-feira, contra o SESI fora de casa. Aí é pedreira. Aí é pedreira, hein? E falando ainda em vôlei,
Jogando lá em Santo André, o técnico Daniel Castellani do Taubaté Vôlei colocou em quadra o Uriarte, o Vissotto, o Renato, o Otávio Lucarelli, o Luiz Fernando e o Aldren como líbero para o início de jogo, encarando o time da casa. A partida foi muito disputada e a equipe do ABC Paulista estava bem entrosada e variando bastante os ataques. E apesar dos erros de saque e passes do Taubaté no primeiro e segundo set, os taubatianos, com a experiência e o poderio de bloqueio também e contra-ataques, venceu por 3-0, parciais 25-21, aliás, 25-21 ou 21-25, né? De trás para frente, 22-25 e 22-25, 3-0, mas o time vai se acertando. Você vê como né? que o Castellani pode poupar jogadores, né? Ele começa, ele tem uma mescla, ele tem um bom elenco, e aqui o Robinho, que brilhou no primeiro jogo, estava no banco, lógico, você vai mudando o time ao longo que você precisar, mas aí nem precisou tanto, os resultados, né, parecidos, os placares do sets, o Taubaté é, sem dúvida alguma, Andressa, o maior favorito, junto com o SESI, mas vejo o Taubaté ainda um pouco mais acima, né? E é claro que todos os times que têm jogadores na seleção, notadamente Taubaté e SESI, sentem a falta desses craques. Agora é interessante ver o Lucarelli voltando, jogou um 7,5 contra o Corinthians, não sei quanto tempo ele jogou aí, mas já voltou. Muito bom, Lucarelli voltando, pegando o ritmo, que é um jogador fundamental. A vitória era esperada e ela veio. Ainda bem, né? O Taubaté também volta a jogar nessa quarta-feira, só que contra o Ribeirão, no ginásio do Abaeté. A partida será às 8 da noite, a troca de ingressos já começa amanhã. Ribeirão Preto, que é novidade, conseguiu vaga para a Superliga Nacional, um time que é treinado pelo Marcos Pacheco, que foi técnico do SESI aí em anos anteriores, um cara bem rodado, time que tem um apoio do LIP, né? Que está ajudando lá na montagem, enfim, o time que veio para ser uma novidade dentro do Campeonato Paulista. Vamos ver o que vai acontecer. Aquelas boas surpresas, né? Que de vez em quando o Campeonato Paulista de Vôlei traz pra gente. Ó, daqui a pouquinho a gente traz as informações do jogo da Águia Vitória, que colocou o São José na liderança do Grupo 9 e, claro, conquistou a classificação para a Águia do Vale, para a terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. E ainda hoje tem muito mais, você fica aí, a gente já volta.